Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e a temática desse vídeo é o autismo. Recentemente eu liberei um vídeo falando que eu tenho vontade de falar mais sobre esse assunto, e aí vocês foram totalmente bem a favor disso, tanto aqui quanto nas redes sociais, quando eu postei uma foto avisando também sobre isso. Então, obviamente, eu vou continuar falando cada vez mais sobre isso, porque eu tenho certeza que é um assunto que interessa e muito a muitas pessoas, muitas famílias. E aí, em uma foto que eu postei lá no Instagram falando sobre esse início, né, dessa abordagem, desse assunto aqui no canal, eu recebi alguns comentários de várias pessoas apoiando, e um comentário em específico vai justamente nortear a pauta desse vídeo de hoje. Quem comentou foi o perfil BiaDads. Escreveu o seguinte: Olá Henrique, sou Beatriz, 21 anos, sou autista. Estou tendo muita dificuldade para comer, porque eu esqueço de comer e passo horas sem comer nada. Só lembro quando já estou passando mal. Dessa forma, tem vezes que eu como tipo 2 vezes por dia. Me alimento muito pouco. Outra coisa é a seletividade alimentar. Comum autismo. Eu só como as mesmas comidas sempre. Não dá para mudar. Mas elas não são muito saudáveis. Se eu comer banana, eu vomito. Meu cardápio é bem restrito. E se em casa não tiver o que eu como, eu fico sem comer mesmo. E passo mal e o ciclo volta. Então eu quero agradecer a esse comentário. Realmente, quando eu recebi esse comentário, eu fiquei bem... assim, poxa, não esperava, sabe? Uma pessoa realmente com o quadro do autismo me escrever assim, já prontamente nesse primeiro momento. Então foi uma surpresa, né? Então fico grato e obrigado pelo seu comentário, porque eu tenho certeza que se você estiver vendo esse vídeo, e eu tenho certeza que isso vai ajudar também outras pessoas, de repente, que vão se identificar com essa mesma situação. Vamos lá, a primeira coisa que eu tenho a falar é o seguinte: no seu caso aqui, se você esquece, não tem noção dos horários, e você, assim, por não ter essa noção, vai ficar horas sem comer, a dica que eu dou é: tente pegar no seu celular alarmes que sempre toquem naqueles horários. Um exemplo, meio-dia. Se meio-dia é um horário bom para você almoçar, vamos supor que seja um horário que você está sempre em casa, esse horário, né? Então pronto, meio-dia, todos os dias, bote para o seu celular tocar um alarme nesse horário, porque você vai saber: opa, chegou meio-dia, é o horário do meu almoço. Então, por mais que você não se lembre de que, nossa, já é meio-dia, já está batendo a fome, às vezes isso não acontece, tente botar algo que te lembre que, olha, está no horário de comer. Obviamente que cada caso é um caso. Crianças vão ter os pais ali para fazer isso, esse papel de, né, chegou o horário de comer. Mas no seu caso, 21 anos, às vezes você não está ali com o pai e a mãe junto o tempo todo, então às vezes a pessoa já está morando sozinho, sozinha, então tem várias situações em que a pessoa não tem um pai e uma mãe ali na hora para poder ficar lembrando, né? Olha, está na hora de comer. Então essa é uma sugestão que eu acho bem viável, né? Agora, a outra questão que é referente à seletividade alimentar, que segundo ela é bem comum no autismo, é aquilo: cada caso é um caso, o autismo não é todo mundo igual, mas realmente isso daqui, quando ela falou, eu tive uma identificação muito grande, porque teve um caso de uma pessoa autista há algum tempo atrás, alguns anos atrás, que eu vivenciei isso, sabe? Era um menino com autismo. Menino era, no caso, adolescente já, né? Não era tão pequeno assim. E aí eu vi que ele ficava pedindo toda hora para os pais: salgadinho, salgadinho, salgadinho. Ou seja, acostumaram ele ao salgadinho, ele gostou, viciou o paladar, e aí o que acontece? Fica pedindo aquilo. E aí, por exemplo, ele deixava de comer um almoço, comida mesmo, né? Sei lá, feijão, arroz, comida de verdade, para comer salgadinho no lugar. E tinha que comprar, né? Porque ele ficava pedindo e não comia o que tinha que comer de saudável ali, né? De mais saudável. Então, qual é a grande dica que eu dou? Se você que está me assistindo é um adulto responsável por uma criança autista, faça o favor por você e por essa criança. Evite ao máximo, na verdade a palavra é, não dê, né? Mas assim, para não ser muito radical, 100%, evite ao máximo ficar oferecendo coisas que não são saudáveis, do tipo salgadinho, do tipo biscoito recheado, do tipo salsicha, refrigerante.
chocolate ao leite com açúcar, essas coisas que são porcarias, né, entre aspas, que eu, por exemplo, se eu comer, eu sei que eu vou comer controladamente e depois eu volto para minha rotina saudável. Mas qual é o problema, gente? Estamos falando de pessoas com autismo. Qual é o problema? Vamos entender. Vamos voltar para aquela questão das crianças, né, que eu estava falando. Se você tem uma criança, independente se essa criança tem autismo ou não, independente, qualquer criança, e eu me incluo nisso, porque quando eu era criança eu só comia assim, né? Essas coisas que eu acabei de descrever, biscoito recheado, salgadinho, refrigerante, salsicha, era isso que eu adorava comer. Qual o problema? Uma criança, ela vai, quando ela se depara com esse tipo de alimentação, ela vai querer o quê? Poxa, é gostoso, é bom, é doce, esse aqui é salgado, é tudo agradável ao meu paladar. Por que eu vou deixar de comer isso para comer uma maçã que eu não gosto? Não vou. Então, assim, a criança não tem maturidade para poder criar esse raciocínio de que não, você tem que trocar essas coisas que você está comendo para coisas mais saudáveis porque é mais saudável. Não é assim, gente, não é fácil, entendeu? Eu mudei porque eu virei nutricionista e tudo mais, então é totalmente diferente a minha situação. Mas uma criança não tem essa maturidade para poder saber, né, que isso aqui tem que ser preferido, tem que ser dada preferência para isso, para essa fruta, do que aquele biscoito recheado, porque é mais saudável aqui. A criança não vai se importar. A criança vai querer o biscoito recheado porque é mais gostoso. Então, para qualquer criança é difícil. Porém, aí que vai entrando a diferença. Na medida em que eu fui crescendo, aí as coisas foram mudando, porque eu fui ganhando maturidade para entender que se eu quisesse ter uma alimentação melhor para cuidar da minha saúde, eu tinha que me esforçar em procurar me alimentar melhor. Não dava para poder ficar simplesmente, vou comer o que me agrada mais, vou comer o que eu acho mais gostoso. Não dava para poder ficar pensando só nisso. Eu tinha que pensar também na minha alimentação como um todo, na minha saúde como um todo. Então, por esse discernimento, eu comecei a mudar. Mas qual é a diferença de uma pessoa autista? Nem sempre uma pessoa com autismo vai ter esse discernimento, né? Ela está comendo hoje aqui, mas lá na frente, quando ela for crescendo, essa criança vai ganhar maturidade e vai começar a mudar a alimentação para melhor. Será, gente? Então é um risco muito grande que você corre, você aí que é um adulto responsável por uma criança autista, é um risco muito grande que você corre de estar estimulando essa criança desde cedo a ter um paladar viciado em açúcar, em sal, desses produtos industrializados que viciam o paladar. Qual é o risco? De você depois não conseguir mais retirar aquilo que você que introduziu para essa criança. Não foi a criança que começou a comer do nada. Nenhuma criança, a gente nasce gostando de refrigerante. Em algum momento, alguém ofereceu, alguém serviu, a criança experimentou, começou a gostar e depois começa a ficar pedindo. Entendeu? Então, se a criança hoje come as porcarias que come, alguém estimulou. E muitas vezes esse alguém são as próprias pessoas que cuidam dessa criança. Então, se você é uma pessoa que é responsável por uma criança autista, não dê. Ou, como eu disse, evite ao máximo. Porque é o que vai acontecer. Se você for dar um refrigerante, um bombonzinho de chocolate, porque é bonitinho ver uma criança toda com a boca anamelada de chocolate, é muito engraçado. Mas é só engraçado naquela hora. Depois, quando a criança ficar chorando porque ela não vai querer comer o seu feijão com arroz, porque ela só quer comer o chocolate, aí depois você vai achar ruim. Mas de quem foi a culpa? Da criança? Não. Infelizmente, nem sempre uma criança, um adolescente autista vai ter a noção de que ela precisa mudar a alimentação para melhor. Então, para você evitar esse choque de realidade, é melhor você prevenir. É melhor você, desde o princípio, ir tratando essa criança com uma alimentação o mais saudável o possível. Agora, se você aqui, nesse caso que me escreveu, né, já é uma pessoa adulta, eu não sei qual foi a sua realidade na sua infância, como era a sua alimentação, realmente tem que ser feito um trabalho gradativo, tá? Inclusive, olha só, ela fez mais um comentário aqui, né, que eu vou falar agora, que foi o seguinte: eu quero saber se seria bom para mim um estabelecimento de rotina que diga exatamente a hora que eu devo comer e o que eu devo comer. Eu funciono muito melhor com rotinas. Não quero um nutricionista botando comidas que eu não vou comer por causa da restrição alimentar. Então essa questão da rotina, meio que já falei, né? Sobre essa questão da comida, do que comer, eu aconselho que você procure um nutricionista sim, não porque você vai comer coisas que você não quer.
Na verdade, o trabalho que deve ser feito com você é o mesmo com qualquer pessoa. Uma reeducação alimentar. Tentar ver aos poucos a mudança, retirando algumas coisas que não prestam e colocando algumas coisas que são boas. Repito, mudança gradativa. Não é para de um dia para o outro você começar a seguir uma dieta super saudável, se não é o caso de hoje, entendeu? Se hoje a sua alimentação não é muito saudável, não é a ideia que você de hoje para amanhã comece a se alimentar totalmente diferente. Não, porque você não vai aceitar isso muito bem, né? Como você até bem colocou. Então a ideia é que você faça esse processo de forma gradativa. E aí realmente tem que ter uma insistência, persistir e tentar. Por mais que você diga que se eu comer algo de diferente que é saudável, eu vou vomitar. É aquilo, cada caso tem que ser observado. Eu, por exemplo, quando eu não tinha costume de consumir frutas, quando eu tentei comer uma banana, eu senti nojo. Então eu senti nojo quando eu botei aquele negócio na minha boca. Então às vezes eu vomito, eu tenho vontade de vomitar, às vezes é só uma questão disso, de nojo inicial, porque você não está acostumado. Mas isso não significa que você nunca mais vai poder comer uma banana na sua vida. Não, às vezes é só uma questão de tentar, de persistir. E também, às vezes, se o problema é consumir uma banana, por exemplo, por que não tentar uma receita, uma preparação que leve banana, mas que não necessariamente você tem que comer a banana ali, diretamente. Às vezes você consome a banana indiretamente, entendeu? Então isso é algo que você tem que ter ajuda, se for o caso, de alguém da sua família, de um nutricionista, para poder dar dicas de coisas que possam ser feitas no dia a dia, para que você consiga mascarar, às vezes, uma salada, um vegetal, uma fruta, que você não iria comer aquela coisa ali isoladamente, mas de repente você misturando com outros alimentos fica mais aceitável. Às vezes você nem percebe que está consumindo uma banana ali no meio de alguma coisa. Entendeu? Então essa é uma outra dica que eu posso dar. Então, vamos tentar, se você nesse caso, né, para você especificamente que já é uma pessoa adulta, tentar. E para você que está me assistindo, que tem uma criança que é autista, que você é responsável, tome muito cuidado para você já evitar isso lá na frente. De novo, depois ter dificuldades de fazer com que essa pessoa se alimente melhor e vai ser muito mais difícil depois. Então é melhor, desde já, desde criança, oferecer uma alimentação que seja saudável. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu joinha aqui embaixo para saber que foi útil. Deixe o seu comentário. Qualquer dúvida, escreva. Se você quiser deixar já uma sugestão de um próximo vídeo relacionado ao autismo, me escreva. Isso vai ajudar para que eu traga sempre conteúdos que sejam do interesse de vocês. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com essas informações. Eu vou deixar aqui na tela, né, a minha página no Facebook e também o meu perfil do Instagram para vocês me acompanharem por lá também, se for do interesse de vocês. Já aqui na tela vai aparecer uma foto minha no meio que você pode clicar para realizar sua inscrição no canal. Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção até o final e até o próximo vídeo.